Mais um Digcast no ar, Tiaga! Ai, melhor parte do nosso trabalho, né? Melhor parte, esse podcast onde a gente fala de mulheres, de empreendedorismo feminino, de maternidade, de carreira e de tudo que permeia o universo das mulheres, mas que os homens também gostam de ouvir. Eles amam. Eles amam. E hoje a gente tá com uma convidada aqui que é o deslumbre em pessoa. Nossa, né, chique. Tiaga? Chique. Uma mulher chique, inteligente, Nossa culta, Senhora. que veio direto de Paris para o Digcast. Sério, não é todo dia que a gente recebe, né? Vamos dar as boas-vindas pra Duda! Bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada, Duda obrigada. para os íntimos, né? Mas a Duda vai se apresentar aí. Não, Duda. Pode ser Duda mesmo. Ô, Duda, mas pra quem não te conhece, se apresenta aí pras nossas Digcasters. Exato. Bom, parisiense de alma, acho que esse é o mais importante, né? Fiquei 6 anos em Paris, voltei agora diretamente para o Digcast, tá, gente? Só pra cá. Só pra cá. Sou advogada, trabalho especialmente com planejamento de sucessão. Acho que é um tema que a gente precisa, né, tá tratando de forma excepcional, porque existe muito preconceito com relação a isso, né? Então eu fico muito feliz com esse convite. Obrigada, meninas. Tô super orgulhosa que sou digníssima. Ai, Faço parte desse maravilhosa. grupo lindo. Que mais? Mulher maravilhosa, casada, não tenho filhos por enquanto. Carreira na frente, isso também é pauta para um próximo podcast. Exatamente, liberdade de escolha. A gente Liberdade ama de isso. escolha. E é isso, vamos lá, gente. Mas, Duda, deixa para os nossos ouvintes o seu @ também, onde que o pessoal te acha, pra gente poder entrar aqui nesse papo, que como você falou, a gente precisa falar sobre sucessão, a gente precisa de tocar nesse assunto que é tão tabu, né? Deixa aqui pra gente, desde de cara já, pro pessoal te achar. Duda Guimarães Vorcaro. Vorcaro. Instagram? Instagram. Ótimo. Ô, Duda, a gente... gente, pra quem não sabe, eu vou contar esses bastidores, tá, Claro, Thiaga? Porque claro. o povo gosta disso, né? É Com verdade. certeza. Então, assim, gente, eu conheci a Duda quando a gente era do EDS, que era o nome da nossa turma, né? E pra quem não sabe, EDS, Equipe da Sedução. Então, vocês pensam... Pensa, gente, isso tem muitos anos. Ex-sedutoras, né? Elas eram sedutoras, hoje elas são empresárias de sucesso. Olha que maravilhoso! Uma vez sedutora, pra sempre sedutora. Não, Mas, é verdade, fazendo é esse verdade. parênteses, né? A gente se conheceu há anos no Rio e nesse carnaval, que foi um carnaval incrível. E depois a gente não se viu mais, porque você mudou pra Paris e tal. E a gente se reencontrou e foi um reencontro muito gostoso. A gente tava almoçando e a gente falando sobre isso, né, Duda? Você falando sobre o seu trabalho, o que você faz com sucessão, o seu trabalho também à frente de seguro de vida. Eu falei, Duda, a gente precisa do seu assunto no Digcast, porque as pessoas não falam sobre isso. Toda vez que a gente vai tratar esse tema, às vezes as pessoas estão na mesa, acham que você tá matando. Mas vocês já estão me matando? O que é isso? Muitas vezes também eu acho que é um assunto que as pessoas acham assim, não, isso é só pra quem tem muito dinheiro. Uhum. Isso não é pra mim. Falar sobre isso, falar sobre sucessão, pensar em planejamento de vida, pensar em seguro de vida, é falar sobre morte. Então, eu falei, gente, a gente precisa de levar esse tema pro Digcast, ainda mais você, que é um profissional, né, Duda, que tem uma junção que é muito difícil também de achar no mercado, né? Sim. Porque você, além de ser uma advogada especialista em sucessão e família, né, um direito de família, você também é corretora, né? Conta pra gente como é que é essa... Como que você chegou nessa miscelânea? Bom, acho que tudo começou em Paris, na verdade, quando eu fui, na minha tese, falar sobre a supremacia do afeto. E já na minha tese eu falava dessa importância, né, que é o afeto nas novas formas de família, que é um contexto muito diferente, que cada dia muda, né? É muito vívido isso. É uma tese de mestrado? É uma tese, Tá. E aí eu fui com essa tese, maravilhoso, eu apaixonei por Paris, acabei ficando lá 6 anos. Mas só para fazer essa conexão, lá eu tive a oportunidade, né, de estar ali na Sorbonne e vendo o dia a dia de temas nessa questão familiar que já estavam sendo legisladas e que aqui no Brasil nem se falava. Então eu tive esse privilégio, sabe, de ter essa bagagem, e com isso eu fui criando, desenhando, a verdade, os planejamentos sucessórios das famílias. E o que eu percebi? Cada família, ela é única, cada história é única, e ele precisa ser de acordo com cada necessidade, cada vontade, cada detalhe. E aí eu percebi o seguinte, dentro das ferramentas de planejamento sucessório, né, que a gente cita alguns aí, a holding, doação, o próprio seguro, previdência, etc.,
Eu falei, gente, eu tenho que fazer tudo. Porque eu quero olhar para o meu cliente e poder fazer esse 360 da maneira que eu entendo que é pertinente para ele. Então, foi por isso que eu tive, né, esse insight de falar assim, eu vou fazer a SUSEP, né, que é como se fosse a OAB, vamos dizer assim, para poder me permitir. Então, hoje eu posso fazer o seguro. A OAB Dos corretores, tá. né? Para poder fazer previdência, o próprio seguro. Você tem que ter uma autorização, é uma prova, você tem que estudar. Enfim, é super complexo, não é? Se nasci, vou fazer consultoria de seguro. Não, é bem complexo. Mas eu achei que as duas coisas se casariam de forma perfeita. Entendeu? E o seguro de vida, que é uma das ferramentas que eu mais amo dentro desse contexto, é supremacia do afeto. Porque é essa vontade que você coloca, que eu quero fazer meu patrimônio ficar assim, 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 assado. E dentre outras ferramentas, né? Como testamento, por exemplo. Então, eu fiz essa junção e é isso, é meu sentido de vida. Muito Gente, legal. olha que legal. E você pega numa parte muito delicada também, né, Duda? Que a gente até acompanha um pouco com a Adri, né? Que é a nossa outra sócia. A Adri, ela tem a empresa... começou com o pai dela, com a mãe. Hoje, ela e a irmã estão à frente. Então, eu, sendo muito sincera, comecei a entender que isso existia depois que eu passei a conviver com a Adri. Porque a minha família não tem esse histórico de, tem uma empresa que vai passar para mim. Hoje até tem, né? Mas antes Exatamente, não tinha. Hoje até tem. Sim. Mas eu comecei a pensar nisso com a Adri. E, de fato, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter também com a pessoa que tá acima, né? Com quem criou a empresa. Ou então, quem tá ali antes da pessoa que tá, nesse momento, passando pro processo de sucessão. Porque como você falou de afeto, eu achei muito bonito, porque parece que o que você faz é uma transferência ali, mas uma transferência humana, com carinho, né? Com humana, pensando na outra pessoa que tá ali do lado também. Então, eu nunca tinha ouvido falar de afeto com sucessão familiar. Então, eu achei brilhante, assim, o canal. Gente, esse é um tema tão tabu mesmo, né, Duda? A gente quer saber, assim, de ordem prática mesmo de você, assim, o que a gente pode fazer, como que as pessoas podem começar a conversar sobre isso, como que esse assunto pode vir a ser levantado, né? Porque ontem eu tava vendo uma entrevista da Gabriela Prioli e ela falou assim, gente, depois que eu tive filha, eu já tô pensando que eu vou fazer já meu testamento. Ela tem 37 anos. E ela falou assim, quando eu falei isso, todo mundo falou assim, você é louca, vira essa boca pra lá, bate na madeira, para com isso. E o Gilberto Gil tava junto com ela. E pensa, gente, Gilberto Gil, né? Aquela sumidade. E ele pegou e falou assim, você tá certíssima, né? Com aquela sabedoria. Ele falou, você tá certíssima. Que ideia brilhante, maravilhosa e tal. E aí a Astrid começou a falar que ela já pensou muito nisso também e tal. Mas olha como que esse é um assunto que quando é falado, é isso. Você quer me matar? Vira essa boca pra lá e tal. Ou então pensa muito pra frente também, quando uma pessoa já tá... Assim, a ordem natural da vida, né, gente? Claro. As pessoas vão ficando velhas e a ordem natural vai levar pra esse caminho. Mas conta pra gente, Duda, quando que a gente deve preocupar com isso? Quando olhar? Quando fazer? Você tem que ser uma pessoa muito milionária ou não? Como que é? Eu acho assim que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: parar de olhar para o planejamento, né, patrimonial e sucessório como morte, como doença, como coisa ruim, como Deus me livre e guarde, né? E começar a olhar sob a ótica, tanto da supremacia do afeto, vamos dizer assim, como da vida. Seguro de vida e, né, todas essas ferramentas é organização da sua mente, é saúde mental para você, que você escolhe o que você quer, para quem você quer destinar tal coisa, entendeu? Então, se você começar a mudar essa ótica e entender que isso é uma coisa positiva, você vai ter um olhar totalmente diferente. E eu acho que o primeiro ponto é esse, sabe? Vamos inverter essa ótica. Isso é fundamental. E aí a outra coisa, quando começar, né? Eu acho assim... Você falou até de pessoas com muito patrimônio, etc. Eu falaria que o primeiro momento é num namoro. Olha que coisa louca. Por que num namoro, né? Hoje em dia, é muito fácil você ter uma união estável. Hoje os casais estão aí namorando, já vão morar juntos e etc. E será que realmente é uma união estável? Então, hoje, vou pensar, quando que eu vou começar a fazer meu planejamento? Você começou a namorar? Se isso não é uma união estável, você pode fazer um contrato um contrato de namoro, que aquilo não é uma união estável. Uau, porque a partir do momento que vira uma união estável, existe divisão de bens. Entendeu? E aí já entra em questão de sucessão e até possivelmente alimentos. Então, quando começar? Ontem.
Gente, que loucura, Entendeu? né? Porque o povo tem essa ideia de, só vou fazer quando eu tiver velho, né? Ou quando eu tiver com muito patrimônio. Não, claro que não. Porque, gente, isso é normal da vida. O povo tem uma ideia de morte, é por isso que eu falei de mudar isso. É uma organização que, quando você pensa nisso, ela fica natural, ela fica leve, sabe? Exatamente. E assim, e a gente pode citar alguns casos, por exemplo, lá no escritório. Por exemplo, um pai que já casou, separou, teve filhos, teve um segundo casamento. Aí ele fala assim, eu vou casar em separação total de bens, porque assim eu resguardo os meus filhos, né? E a gente já tá velho, então eu vou pro meu canto, a minha esposa também, maravilhoso, certo? Não tá certo. Isso até é um erro que as pessoas cometem muito. Se for um divórcio, sim, cada um vai pro seu lado. Mas a partir do momento que ele vem a falecer, ele passa a concorrer como herdeiro. Então, desse bem, fica aí um terço, supondo que é 2 filhos, né? Alguém já parou para pensar nisso? Se não tem um testamento para poder... Uma coisa é você dividir um terço de 100. Outra coisa é um terço de 50. Porque no testamento, a lei brasileira fala que a gente tem que proteger a legítima, né, que são 50% do seu patrimônio. Isso é intocável. Os outros 50%, você pode dispor da forma que você quiser. Então, tá aí mais um ponto do planejamento que você pode... tanto proteger a esses filhos, entendeu? Você pode proteger a sua mãe, que às vezes é doente, você cuida dela e ela está internada numa clínica, por exemplo. Né? Enfim, você pode direcionar esse patrimônio. Então, é por isso a importância de você analisar cada caso minuciosamente, entender quais são as necessidades de cada um e formar o planejamento sucessório. Né? Nossa, e a gente precisa ter acesso a esse tipo de informação. Eu falo por experiência própria, porque, Duda, eu casei com 26 anos. 26 para 27. E quando eu casei, eu falei, meu marido já tinha empresa, e eu não, eu trabalhava CLT, normal. E eu falei assim, aquela coisa, né, de romântica, vamos casar com... Do jeito que todo mundo casa no Brasil, né, que é vamos casar com separação de bens. Separação... Não, comunhão parcial. Comunhão parcial de bens, desculpa, comunhão parcial de bens. E aí, beleza, deu tudo muito certo até o momento que eu fui separar. Por quê? Meu ex-marido, ele tem uma empresa. E aí, assim, a burocracia para se separar depois, quando tem uma empresa envolvida, quando tem bens da empresa e bens que são da pessoa... Eu falei, gente, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, lá atrás, a gente teria feito um contrato que já determinaria... Não, ia ter casado com separação total. Ou então separação total, ou então feito um contrato. Porque a Adri explicou pra gente que separação total também não separa tudo, não. É isso que eu falei. Você acabou de falar. Exatamente. Se foi um divórcio, ok. Mas se morreu, mas mesmo no divórcio, muda de figura. Mesmo no divórcio, ela tinha falado. Depende. Tem que olhar o contexto, né? O contexto. É por isso que cada caso é um caso. Exatamente. Então, assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse lá atrás, teria sido tão mais fácil, tão mais simples. O que é meu, que é seu, gente, e a gente as pessoas horrorizam, né? Quando Horrorizam. Quando a gente dá essa dica, né? Fala assim, vai casa com separação total e tal. Tipo, gente, não entra nessa loucura. E a galera acha que é mulher fria, que é mulher, sabe? Que só... Então, assim, gente, a gente precisa de falar sobre isso de ordem prática, porque a vida muda, as coisas acontecem. A gente tem um caso muito próximo da gente, que pra mim foi um exemplo de como uma seguro de vida feito. A gente teve uma grande amiga nossa e tal, que o marido dela morreu de uma fatalidade, uma coisa assim, totalmente inesperada, com 40 anos de idade, né? Teve um ataque fulminante e morreu. E ele tinha... Ele deixou uma vida muito confortável para as 2 filhas e para a esposa, né? Então, assim... Você vê que, olha como que isso faz diferença na vida delas hoje, como que isso determinou, como que elas até levaram esse luto, assim, né? Então, as pessoas não falam disso, né? Não falam. Agora, você fala um ponto muito importante, tipo assim, vamos casar em separação de bens e tá tudo resolvido? Mais ou menos. É por isso que eu falei. Porque tem muita gente também que se contenta com só o regime de bens. Escolhi meu regime de bens, agora tá tudo tranquilo. Não. Por isso que você precisa ter esse acompanhamento, sabe? Porque, por exemplo, né, na comunhão
parcial. Eu tenho meu imóvel de antes do casamento, então ele é seu, obviamente, mas aí você vendeu esse imóvel, ou os lucros desse imóvel, você está casada, então ele agora já é na constância do casamento, né? Então você vai comprar um outro imóvel com esse dinheiro, você tem que ir lá no cartório, escrever que aquele dinheiro, ele veio do imóvel anterior à data do casamento. Então, são detalhes que as pessoas não pensam. Não pensam. Agora, não colocou esse tipo de especificação, você vai ter que compartilhar aquilo. Entendeu? Então, assim, não é só resolver o meu regime de bens. Não. E outra coisa, né? Hoje em dia já se permite até mudar o regime de bens. Hoje já se pode fazer isso. E... Durante o casamento? Durante o casamento. Aí você fala, não, vou trocar. Duda, mas eu tentei fazer isso durante o casamento. Só que o processo é tão burocrático que eu desisti. Na verdade, eu separei antes. Verdadeiro, eu separei antes. Mas eu tava no processo de fazer essa mudança também. Mas aí, né, falando dessa parte de acompanhamento, né? Hoje a gente pensa nisso porque a gente tá casada 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Se você for imaginar um casamento de 50, um casamento que dê certo, porque a gente também tem que pensar que vai que dá certo. Claro. Né? Amanhã, será que não é justo essa pessoa também ter alguma coisa? Com certeza. Entendeu? Aí, Também às vezes, é por isso que entrar com as outras ferramentas, por isso que eu acho as ferramentas, elas sempre se completam. Então, aí é o caso de você fazer um seguro de vida para proteger essa pessoa, entendeu? Fazer um testamento para poder falar, não, essa parte aqui eu vou colocar para ela. E por aí vai. Então, assim, são inúmeras possibilidades e que a gente tem que quebrar esse tabu e começar a falar desse assunto, né? Eu acho que é o mais importante. Com certeza. Em relação a essa questão de custo, assim, Duda, quando que a gente começa tem como fala, produto para todo mundo, para todos os bolsos? Como que é isso? Tem, com certeza. Com certeza. Principalmente, porque o que vai depender, né? Inclusive do tamanho do seu patrimônio. Então, se o patrimônio é menor, a gente pode fazer uma estrutura menor, claro. Entendeu? Por isso, a importância da análise de cada caso, né? E aí, o que eu acho do seguro, por exemplo, você consegue fazer apólices gigantescas como uma apólice simples, que para aquela família é suficiente, é maravilhoso. Ela está protegida, isso é o mais importante. Ela está resguardada, entendeu? É o que você falou, o amigo, né, o esposo da sua amiga, de repente foi. E aí? Ele deixou a família protegida. Gente, e a gente nunca acha que isso vai acontecer. Não, a gente acha. não fala sobre morte, a gente não... Esse é um assunto que ninguém toca, né? Não. Como se fosse atrair mesmo, assim, essa é loucura, né? Tipo, não, vou falar sobre isso e E ao tal. contrário, agora vocês vão entrar com essa ótica também, gente. Seguro de vida, organização patrimonial é vida. Entendeu? É saúde mental. É planejamento. É isso que a gente tem que pensar. Entendeu? Eu tenho seguro de vida. Eu tinha quando eu trabalhava em empresa e eu mantive meu seguro de vida, porque eu acho super importante. Não, é muito importante. Eu acho importante. E tem um ponto também, né, que as pessoas não falam, que as pessoas acham que o seguro é só para a morte. Mas o seguro de vida, ele também existe para seguro em vida. E o meu que é assim. que é isso, né? É legal falar sobre isso. O que é o seguro em vida? É você ter dentro de uma apólice de seguro, que você hoje tem produtos excepcionais, que você tem apólice, que você compra a apólice vitalícia, então é perfeito. E você inclui nessa apólice questões tipo diária de internação, doenças graves, invalidez. Então, você pensa, hoje, principalmente, né, falando com as nossas DIGs, maravilhosas, estão aí gerindo empresa, família, tudo. São pessoas autônomas. E aí, acontece alguma coisa? Deus me livre, né? Mas, e, gente, vamos combinar, as doenças que antes eram da terceira idade Nossa. já estão presentes no nosso dia a dia, né? Então, aí... um diagnóstico de câncer, né? Vamos falar sem tabus com relação a isso. Claro. O que vai ser da vida dessa pessoa? Ah, não, mas eu tenho um patrimônio. Ok, mas você vai dilapidar seu patrimônio? Você vai começar a vender casa, carro, apartamento para poder pagar? Ah, mas o seguro de saúde paga. São coisas diferentes. O seu seguro de saúde, ele vai pagar seu hospital, seus médicos. Mas se você quer aquele médico fodástico que o plano não cobre, você vai ter que tirar do seu bolso. Ah, mas quanto tempo você vai ficar em tratamento? 1 ano? Não sei. Entendeu? E quem que vai sustentar a sua empresa? Então, a indenização que você ganha da seguradora, que é líquida e imediato para você, você pode se dar
ao luxo, entre aspas, de inclusive contratar uma pessoa para estar ali no seu lugar, para sua empresa não desabar, entendeu? Então, assim, toda pessoa, profissional liberal, enfim, tem que ter. Porque isso pode acontecer, gente. Pode. Isso pode acontecer. E aí você vai estar protegida. Isso é o seguro de vida em vida. Então, diária de internação, por exemplo. Fiquei 5 dias no hospital, 10 dias, isso não vai me afetar. Tá, mas se você fica 90. E aí você contrata uma diária que pode ser 1.000, 2.000, enfim. Isso aí vai desde R$200, né? Mas e você ganha por todos aqueles dias. Então, não é para pagar o hospital, mas é um dinheiro que você tá recebendo para poder cuidar das suas questões, do jeito que você quiser. E algumas empresas também fazem até, que eu acho que é o caso do meu, assim, que você, beleza, aí chegou lá com 70 anos, você não usou, tem jeito de você recuperar o dinheiro. Você não ganha em cima, não é um investimento, né? Não, você falou um ponto excepcional. Inclusive, as maiores seguradoras multinacionais, né? Elas têm esse tipo de produto que é o seguro de vida resgatável. É o meu. Então, assim, é maravilhoso. Porque, obviamente, tem um planejamento aí. Você tem que pensar que você não vai... amanhã eu tô resgatando. Não, você tem que pensar que existe uma proposta. E normalmente Longo prazo, plano... né? Normalmente, assim, 10 anos, que é o que você vai pagar. 10 anos, você quitou o produto, ele é seu e ele continua atualizando, tá? Então, você não tá perdendo dinheiro. Enquanto isso, você pode pagar a parte, né? Essas questões de saúde, doenças graves, etc. Normalmente, a maioria das seguradoras é até 65 ou 75 anos, depende da seguradora, tá? E aí, você tá resguardado até esse ponto. Mas se você falar assim, nossa, sei lá, aconteceu alguma coisa, não tenho mais interesse, eu quero resgatar. Você resgata tudo que você pagou. Entendeu? Imagina se hoje você entrasse num seguro de carro e falar tudo que você pagou. Nossa. Você pega de volta. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Só que as pessoas, todo mundo tem um seguro de carro, né? Isso Mas ninguém pensa, eu não vou sair da concessionária sem o meu seguro. Verdade. Mas você tá lá dentro sem seguro, entendeu? Aí você põe o seguro do carro, porque se você bater o carro vai estar protegido de você. Nossa, demais. Gente, a gente não pensa nisso. Eu penso, tá? Eu confesso que não. Sabia? Isso pra mim é uma questão que tá cada vez mais vindo, assim, de organização mental. Você falou sobre isso, pra mim fez muito sentido. E de entender, né? Assim, a maternidade virou uma chavinha, assim, nesse sentido pra mim. Antes eu era muito, tipo... Vai morrer maior. louca. Tipo, As pessoas até entram muito nesse contexto de tipo, hoje que eu sou mãe, eu penso no meu filho. Mas, por exemplo, eu não sou mãe. Em quem que eu penso, né? Nos meus pais. Entendeu? Porque se acontece uma coisa dessas, eu fico numa cama, quem que vai ter que arcar com isso? Meu marido, né? Enfim, mas vamos contar com os pais. E aí eu vou, tipo, dar esse trabalho, esse peso pra eles? Entendeu? Então, não é só uma questão de ter um filho. Com certeza. É cuidar de quem você mais ama. Gente, é o afeto. É o afeto. É você estar cuidando do seu filho, dos seus pais, do seu marido, entendeu? E de você E também, de você né? mesma, com certeza. Então, assim, eu tenho um patrimônio maravilhoso. Mas eu também tô segura, eu tenho doenças graves com indenização de 1 milhão. Olha que coisa maravilhosa, gente. Não, maravilhoso. Entendeu? Sabe? Então, assim, imagina isso pra um médico que opera e teve um acidente, perdeu a mão. Como é que faz? Ô, Duda, e você tocou num ponto, né? Que a gente tem um programa na Rádio Tatiaia, que é o Confia Mulher, e a gente levou 2 médicas oncologistas, elas têm um podcast que chama Pode Falar de Câncer Sim. Porque também é outro tabu, né? As pessoas nem falam o nome do câncer. Falam assim, aquela doença horrível e tal. E elas trouxeram um dado que eu fiquei tão chocada, mas tão chocada. Claro que eu não estou falando aqui, gente, que câncer não é mais sentença de morte. Não é isso. Mas até 2026, 1 a cada 5 pessoas ou já vai ter tido câncer ou vai ter. Então, assim, gente, é 1/5 da população. É uma coisa surreal. Quando elas falaram isso, eu fiquei tão em choque que eu falei assim, gente, tem condição. Então, assim... Se a gente para pensar, igual você falou, que hoje, cada vez mais, por estilo de vida, por N motivos, né? Cada vez mais vendo pessoas novas com doenças degenerativas, com câncer, enfim. É um outro ponto pra gente poder olhar, até matematicamente falando, e falando assim, deixa eu me resguardar aqui, né? Com certeza, com certeza. E também tem um detalhe, tá? Você passa
por uma aprovação da seguradora. Então, assim, hoje eu tenho câncer, eu quero fazer um seguro. Não, tem jeito. Entendeu? É. Então, mas não sei, quem sabe um dia eu vou ficar doente. Olha esse número que você acabou de falar. Não, gente, é assustador. Olha esse número. Então, assim, você vai esperar até quando para você fazer o seu seguro? Em vida e de vida. É. Porque você tem as duas coisas numa mesma apólice, entendeu? E aí, né, acontece um acidente, alguma coisa, você está protegido em todos os sentidos. Tanto quanto à morte, né? Quanto na sua saúde. Nossa, Gente. demais. Bom, gente, esse assunto eu vou falar um negócio com você. Ô, Duda, a gente até... eu queria que você falasse um pouco aqui também. Uma das coisas que a gente até foi te falar é conselho para essas mulheres que empreendem, né? Mas eu acho que você já foi muito no ponto aí, porque... É isso, você entender que, ainda mais a mulher que é eu presa, né? A empresa funciona 100% ali, em torno dela, por causa dela. Mas você, Duda, a gente gosta de trazer aqui as coisas dos bastidores. Você tem uma carreira muito... Desde sempre você já começou a trabalhar com direito de família, já foi fazer um mestrado na França, você é sócio de um grande escritório aqui. Então, você tem uma carreira muito... Ascendente. E, nesse meio tempo, você se propôs a... agregar, né, a questão de você ser uma corretora também. Você passou na prova e você foi muito premiada. Quando eu vi sua foto lá, cheia de prêmios, eu falei assim, gente, que tudo aqui incrível. De tanto que você conseguiu fazer ali num curto espaço de tempo, né? Você teve ali também uma ascensão muito rápida. E aí, a gente aqui nos bastidores estava falando disso. E aí, você falou assim, ai, gente, fala vocês dos prêmios, porque senão eu vou ficar parecendo muito metida. Eu falei, eu vou falar disso. Olha pra você ver, porque como que uma mulher dessa, trazendo um assunto desse tão importante, uma mulher com uma carreira tão maravilhosa, não pode falar dos prêmios dela. E olha como que isso pega na gente mulher. Como que isso é visto, né? Ai, não vou eu falar dos prêmios. Então, assim, pelo amor de Deus, fale dos seus prêmios aqui. Conta isso pra gente. Assim, fique feliz por você. E, assim, vamos sem... Vamos. Muito bom, tá vendo? Eu falei, não, tem que contar, porque isso é uma coisa tão forte, né, pra nós mulheres, assim, eu não vou falar, porque senão eu vou ficar parecendo... A gente foi ensinada a ser humilde, né? Desde pequena, a gente foi ensinada a não se vangloriar. Por quê? Porque a gente é mulher, porque os homens fazem isso com muita facilidade, né? Não, você conhece um homem, ele tá falando do prêmio, né? Você fala antes do nome, já falou o prêmio. O que eu fiz, né? Como foi essa junção para um planejamento como um todo, eu comecei a usar dessa ferramenta, né, do seguro de vida para fazer sucessão, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, né? Inclusive, é um ponto muito importante para a gente estar colocando, que é você quer ser sócio da família do seu sócio, fecha parêntese. Como é que é? Calma, vou fazer esse corte aqui. Você quer ser sócio da família do seu sócio? Nossa. Tá? Então, aí, uma ferramenta que a gente utiliza para poder estar prevenindo isso é o seguro. Eu posso ser sócio da sua família, Thiago. Eu amo eles. A Nath, inclusive, ela já é da minha família. Ela já foi de primo, prima. Só fazer um parêntese aqui, mas vamos voltar. Mas isso é muito sério, porque é o seguinte, né? Às vezes, a família, vamos supor, são 3 sócios, independente se é empresa familiar ou não, tá? Mas ele tem uma empresa, só que quando você constitui aquela empresa, você tem a simpatia, a sintonia, etc., com aquelas pessoas. Elas pensam iguais a você. E você não sabe com relação à família. Com certeza. Só que se desses 3 sócios, vamos supor, um morreu, automaticamente os herdeiros vão entrar para poder pegar aquela parte. Você quer esses herdeiros dentro da sua empresa? Não. Mas então, o que você precisa fazer? Às vezes sim, tá, gente? Mas tô colocando aqui que não. O normal é não, né? Então, natural. assim, às vezes não tem nada a ver. Às vezes é uma empresa de, sei lá, abacaxi e o povo surfa, sei lá onde. Enfim, né? Então, o que você pensa? Hoje você consegue fazer uma sucessão empresarial de forma maravilhosa, que você coloca uma apólice para cada um dos sócios, tá? A empresa paga por esse seguro, né? É a beneficiária. Então, amanhã, se um deles, né, vier a falecer, já coloca no contrato social, já organiza ali a sucessão de que as pessoas, os herdeiros, não vão entrar. E aí, a empresa tem a liquidez imediata para comprar a parcela, as cotas desse sócio. Ah, que legal. Entendeu? Gente, Então, gente, eu tô falando, o planejamento, ele é sensacional. E aí, eu fui utilizando dessas ferramentas, né, de sucessão, eu fui muito premiada, né, voltando à parte dos prêmios. E foi muito lindo, assim, porque eu fiquei em 5º lugar Brasil,
na campanha da multinacional MetLife, né? Hoje eu trabalho com várias seguradoras, até porque isso também me permite estar escolhendo o que é melhor para o meu cliente, mas eu tenho uma paixão com ela em especial. Então, foi uma premiação maravilhosa e foram 14 troféus. Então, realmente, assim, foi muito reconhecimento, foi uma estratégia muito inteligente de poder estar usando isso dentro do meu escritório. E você viajou, né? Viajei, ganhei, fui para Bahamas. Ai, Olha que legal. Fui para Bahamas com a empresa, foi muito especial, muito especial. E aí você vê um sentido muito grande, né? Porque cada troféu daquele é uma família que eu protegi. Eu fiz acontecer o que eu acredito para aquela família, né? Ela tá bem, ela tá resguardada. Então, tem todo sentido. Gente, que legal. E você fala disso com muito amor, Duda. A gente Eu falo. ama, né? Porque as pessoas que vêm aqui vibram, né? A gente traz histórias reais aqui e as pessoas, elas contam com essa paixão mesmo. Porque quando você tá muito alinhada ali com o que você acredita, né? Aquilo ali é muito visceral, assim, na gente, né? Ô, Duda, e você falando, é exatamente isso que a Nath falou, a gente percebe uma paixão e a gente percebe um orgulho também. Você fala dos seus prêmios com orgulho e até pelo propósito que eles têm na sua vida, né? Que é o principal, que né, não é gente? só o prêmio, não é só a viagem, é por quê. É o famoso Golden Circle, né? É o porquê você faz, não é o que você faz, não é como você faz. O que move a gente é o porquê a gente faz. E aí, a gente sempre fala aqui que essas mulheres, né? Mulheres fortes, mulheres que sabem o que querem, que alcançam um lugar de destaque na carreira, elas precisam ter apoio. Elas precisam ter pessoas perto delas que as coloquem pra cima, que as apoiem. E como é que é isso, assim, com você, com seu marido? Você falou que ainda não pensa em ter filhos, mas como é que é a Duda pessoa física e Duda pessoa jurídica, assim? Ai, eu sou uma pessoa de muito amor, né? Tanto que eu fui atrás da supremacia do afeto. Exatamente. Né? Então, assim, graças a Deus, eu pude contar sempre com o apoio da minha família, da minha mãe, muito mesmo. E do meu marido, quando, inclusive, ele foi pra França. Isso que eu queria falar, ele foi pra França. Por sua causa, Por sua causa. Olha que legal. Ele é um super parceiro, então assim, me acompanha sempre e falou, amor, é isso, é seguir o que você ama, porque é isso que dá o sentido pra gente, né? Então, você ter alguém do seu lado também que te impulsiona é fundamental. Né? E, inclusive, com relação à maternidade. Daqui a pouco. Eu tô num momento muito positivo que eu não quero ter um filho agora. Nossa, e isso é tão importante de ser falado, porque as mulheres acham que elas não têm opção, né? Que ou ela é mãe agora, e muitas vezes isso aí vem do marido, né? E você tem um marido do seu lado que você fala abertamente, fala, olha, o momento da minha carreira é muito importante, eu quero priorizá-lo agora. Sim. E quero ter filho mais tarde. O que vamos fazer? Como vamos resolver? Né? Isso é tão legal. E nem só do marido, né? Mas é uma pressão de todos os lados, né? Porque, de todos assim, os lados. É impressionante como todos que... os lados. E a pergunta não para, né? Quando você tem o primeiro, não para. E o segundo? Tem gente que pega na minha barriga. Ou pega na minha barriga e fala, mas você tem uma forma tão boa, faz outro. Eu falo assim, gente do céu. Né? A gente tem que confiar no nosso sentimento, né? No nosso momento e respeitar isso. Acho que é por aí. Sabe? Porque assim você consegue se proteger, inclusive, dessas tantas pessoas que falam, às vezes até com amor, né? Mas assim, respeite o seu momento. E você não quer ter agora, você quer ter. Quero. Você quer ter. Aí não, você vai. Com certeza. Aí vocês conversaram e entenderam que a melhor forma de resolver isso é. Você vai congelar? Você vai esperar? Já congelei. Inclusive, o motivo, né, do nosso retorno pro Brasil foi um planejamento maternidade. Eu e os planejamentos, né, gente? Olha, tá vendo? Já penso, já uma organizo. Né, Thiago? Então, eu voltei exatamente para isso. E a gente já fiz um primeiro congelamento, agora eu vou fazer um segundo. Porque também, para me resguardar dessa ideia, para quando eu quiser ser mãe, tá ali. Tá pronto, tá lindo. E tá protegido. Exatamente. E sem tabus, né? Sem muita complicação, gente. É simples. Hoje a medicina avançou muito, a gente tem tecnologia pra isso. E olha que maravilhoso. Muitas mulheres ainda ficam com receio de falar, ai meu Deus, mas aí eu vou ser uma mãe mais velha. Gente, hoje os 40, os 50 são os novos 30, entendeu? Com certeza. E é isso, gente, preservar o seu momento. E não falar disso com medo, entendeu? É muito natural falar congelei. Entendeu? É muito natural. Muito natural. E aí, né, fica
Fica uma dica aqui que eu acho importante, que não tem como pensar em óvulos para as nossas digníssimas que pensam em fazer um processo desse. Gente, no primeiro momento, congelem óvulos, porque o óvulo é seu. Eu ia pedir para você falar sobre isso, sabia? Tá? O óvulo é seu. Se você congela embrião, já vira nosso. E aí já vira discussão, já vira... pode virar um processo, né? E a coisa fica complicada. Então, assim, por mais que você ame... Eu amo meu marido. Sou casada tem mais de 4 anos. Congelei óvulos. Entendeu? Então, assim, a dica que eu dou para todas as pessoas... Congele os seus óvulos. Ele é seu. Ninguém põe a mão. Porque tem questões... Não tô nem só falando do marido, mas... Às vezes, alguns casos a gente viu aí que o marido faleceu, já era um embrião, e ela não podia fazer essa fecundação porque não tinha uma autorização expressa. Então, são questões que existem, é tabu, não tem certo ainda. Porque é muito novo isso na matéria, né? Então, se resguarde. Gente, o do homem não fica velho. Pra que, né? Assim, tá tudo bem. Também na hora que acho. quiser. Vamos ser práticas. Congela o óvulo, porque o óvulo, né? Também Tem acho. até a questão, porque o embrião, ele é... Enfim, né? Não é minha especialidade aqui, mas é porque o embrião... Você tem um pouco mais de tranquilidade quando você for descongelar, né? Mas independente, faça vários processos de óvulos e tenha muitos óvulos. E isso, se Deus quiser, vai ser uma coisa também que vai evoluir muito, vai ficar mais barato. Hoje já é mais tranquilo, antes era uma coisa assim quase impensável. A medicina tem que evoluir muito nesse sentido para poder estar permitindo para, né, que outras Mais pessoas acesso, tenham né? acesso a isso. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Mas, enfim, congelem óvulos. Maravilhoso. Ô, Duda, a gente tem... E assim, você fala, né, com uma desenvoltura. Eu falei um pouco disso com a Duda. Eu falei, Duda, você é tão bem resolvida e tal. Você trouxe isso você trouxe um pouco disso, foi da Europa. Você sempre foi assim. E aí a gente conversou um pouco disso, né, Duda? Que você tá em muitos ambientes masculinos e que você não deixa de... Você não fica intimidada por causa disso. Você vai, acontece. E a gente aqui tem o nosso avião plotado, que é o nosso sonho. Desde o início a gente falava isso brincando, mas é aquela brincadeira que a gente fala assim... É o nosso gol, assim. Então, a gente fala muito sobre a liberdade de escolha da mulher. Você falou tanto sobre isso aqui hoje, né? Através do seu trabalho, através da sua filosofia de vida. Então, a gente tem o nosso avião plotado aqui. Que inclusive eu quero mandar um agradecimento pro Brian, da 3D Lab, que fez o nosso avião e fez no corre. Mandamos pra Juliette. Ô, Juliette, se você escutar nosso Podcast, podcast, né? manda um beijo pra gente. Mandamos pra Ju. Mas o nosso avião plotado, o que ele significa? Ele significa a nossa liberdade, a liberdade de ir e vir, liberdade de colocar todas as mulheres que a gente tem vontade de ir aqui nesse avião com a gente. Esse é o nosso sonho aqui. Qual que é o sonho da Duda hoje? Vale tudo. Vale de carreira, pessoal, qualquer coisa. Vou colocar todos nesse avião e vou levar todo mundo para Paris. Maravilhoso! Dig Trip Paris com Duda Vorcaro. Nossa, gente, melhor anfitriã. Melhor guia, né? Melhor guia. Você sabe que eu gosto de receber as pessoas, Ama. de tê-las perto de mim. Você já vivenciou isso, então... Gente, eu vou ver se tem jeito de achar uma foto, sabe? Quando põe a foto assim no meio do vídeo. Vocês têm noção. Da equipe da sedução? Da equipe da sedução. Era boa a equipe da sedução. E aí, nesse avião, é tipo assim, eu tô vendo, né? O Confia Mulher é uma levantando a outra, que vocês falam isso muito, né? Muito. E é voar, literalmente. Vamos juntas, vamos apoiar, sabe? Me dá a mão e deixa eu te ajudar também. Pede ajuda, gente. Pede ajuda. Tem gente que também não gosta de pedir ajuda, né? Não tenha medo. Isso fala de força, inclusive. A gente não vai a lugar nenhum sozinha, gente. Não, sozinha não vamos. Vamos juntas porque a gente, em comunidade, uma ajudando a outra, a gente é muito melhor, muito mais forte. Ô, Duda, e tá vendo como é que a gente passa muito rápido o Digcast, né? Toda vez é isso, a gente fala, já tá acabando. Ô, Duda, e a gente tem mais uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente sempre faz para as nossas convidadas, que é o seguinte. O que a Duda de hoje diria pra Duda de 20 anos? O que você falaria pra ela? Se você estivesse olhando pra ela aqui agora, aquela menina de 20 anos. Lá na equipe da sedução. Lá na equipe da sedução. O que você falaria pra ela? Faça seu planejamento patrimonial e sucessório, por favor. Com 20 anos. Com 20 anos. Com certeza. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Porque aí a gente tá lá no carnaval, maravilhosa. Mas você tá ali guardando um pouquinho. Você já tá com essa cabeça
já pensando em organizar seu financeiro. Entendeu? Isso eu falaria para a Duda de 20 anos, com certeza. E planejamento patrimonial, a gente fica pensando, planejamento patrimonial é uma coisa muito, muito além. Fora, eu não tenho né? nem patrimônio, como que eu vou fazer planejamento patrimonial? Gente, planejamento patrimonial é você fazer seu pé de meia. Não, e é eu não você falei com juntar você do contrato de namoro? o contrato Que de é namoro. coisa mais simples do que isso? Mas eu falo até assim, não tô namorando, não tenho patrimônio, não tenho nada. O que eu tenho? Eu tenho hoje um salário que eu trabalho numa empresa e ganho um salário. Pega uma parte desse salário. Com certeza. E aloca. A gente sabe que muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que eu vou alocar? Meu Deus, já ganho pouco. Gente, se você ganha pouco, você tem que, de Tirar fato... o dinheiro da brusinha. Tirar o dinheiro da brusinha. Eu era estagiária com esses 20 anos, tá? Eu ganhava o quê? O que a gente ganha quando a gente é estagiária de direito? Ai, R$800. Né? Mas, se eu tivesse esse tipo de raciocínio, hoje eu ia estar melhor nesse sentido. E a minha cabeça ia estar funcionando de uma maneira totalmente diferente hoje. Eu ia estar muito mais evoluída nessa questão. Entendeu? Então, com certeza eu falaria nunca é isso. tarde para começar, Claro que não, né? claro que Assim, não. Quando a gente tem acesso à informação, eu acho que isso aí já... Claro que já não. tem que... eu aprendi isso, né, com o meu dia a dia, com a minha profissão, com a minha escolha, né, mas e não é, foi o meu tempo. Não foi cedo, não foi tarde, mas se eu pudesse dar um conselho para a Duda de 20 anos, era isso que eu falaria para ela. Ô, Duda, eu fiquei com uma curiosidade antes de a gente terminar, e ainda é não um ambiente, mas ainda é um recurso que é mais pensado por homens, assim, que é igual é quando a gente fala sobre investimento, né? Quando a gente vai ver investimento, dados de mulheres que investem, ainda é muito... Tá aumentando muito, né? O número de mulheres que estão investindo na bolsa e tudo mais, mas ainda é muito menor do que homens. Ainda é também um ambiente que as mulheres pensam menos nisso? Deixa isso mais na mão do homem? Deixa muito mais na mão do homem. E tem algumas que eu faço assim, né? Um parêntese que existe muito esse cenário quando elas são separadas e têm filho. Elas também buscam isso. Para poder já fazer um planejamento que resguarde essa criança. Entendeu? São poucas, mas assim, o que eu vejo é muito homem e muito mãe divorciada. Que já passou por algum perrengue, né? Aí procurou, depois já pensa, nossa, se eu morrer amanhã, como é que vai ficar meu filho? E tal, já sou separada. Então, algumas, tá? Gente, pouca gente, eu tô falando, é um assunto que pouca gente fala. Né? Nossa, é tão importante. Então, mas dentro desse cenário que você falou, eu observo esses dois tipos. Homem e alguém que já apanhou, entre aspas, né? Nessa questão financeira, alguma dificuldade, que se sente sozinha. Ô, Duda, e pra quem quiser saber mais do seu serviço, conversar com você, ir no seu escritório, enfim, marcar uma reunião, tomar um café, gente, que mulher maravilhosa. Como que te acha? Como que as pessoas vão no Instagram mesmo, LinkedIn? Qual que é a melhor forma dessas pessoas conseguirem ter acesso aí a você e ao seu trabalho? Não, pode me chamar no Insta, porque lá você já consegue me acionar. Pode mandar direct. Isso. Pode mandar direct. Sem problema. Que aí até a coisa fica um pouco mais informal. É Duda Vorcaro. Duda Guimarães Vorcaro. Duda Guimarães Vorcaro. Isso. Ai, Duda, que delícia de papo, amando estar aqui com você, de gente. aula. Foi incrível. Nossa, Que papo Thiaga. importante, né? Muito. Isso aqui é vital. As Vital. pessoas precisam saber disso. Sim, as mulheres e principalmente mulheres, a gente precisa saber e ter esse tipo de informação. Virar essa chavinha. Exato. Amei, Duda. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço Foi demais. vocês. Sua entrega, essa energia. Foi maravilhoso o nosso papo. Eu amei o E nosso ainda episódio. trouxe pão Gente, de mel pra sério, gente. olha. Cada momento importa. Eu amei isso. E não só um pão de mel, ela trouxe também uma... Gente, pessoas chiques são chiques, entendeu? Eu vou ter que nascer de novo pra ser essa pessoa, olha pra você ver. Com o ME personalizado, uma cartinha linda. Thiago, eu te acho chique. Você acha? Aham, Obrigada, eu Thiago. acho. Você é maravilhosa, você é tudo pra mim. Esses Thiagas Então- são maravilhosos, gente. Então, finalizamos assim o podcast, descobrindo que eu sou uma pessoa chique. Só preciso, então, de uma cartinha com Com um seu, NA. com seu NA. É. O NA ou seria um T, né, de Thiago? Agora eu não sei. As A pessoas... gente pode ver isso depois. Então tá bom, então, gente. Então, ó, ficamos por aqui com esse episódio incrível. Mande, gente, para o máximo de mulheres possíveis que precisam saber disso, desse assunto
tão especial que a gente trouxe aqui. E se né, você Thiago? gostou de ouvir esse Digcast, se virou uma chavinha pra você, posta nas suas redes sociais, marca o Exatamente, Dig, marca marca a a Duda. Duda. E vamos reverberar esse assunto, porque mulheres precisam conversar sobre isso. E fiquem extremamente à vontade de falarem comigo, me chamar, procurar. Duda, tenho dúvida, não interessa. Pode chamar que a gente conversa e a partir daí a gente vê o que fazer. Exatamente. Vamos. Maravilhoso. Então, até o próximo Digcast. Beijos, beijos. Beijos!